Para mediar esse espaço, a gente chama ao palco Emanuel Dias de Alencar. Emanuel é jornalista de formação, mestre em engenharia ambiental, atua como repórter e redator em veículos como o Globo, o Eco, e Projeto Colabora, tendo como foco de seu trabalho o tema da sustentabilidade. E também é autor do livro Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. Boa. E chamamos ao palco para compor essa mesa Fernando Borenstein, diretor de novos negócios e sustentabilidade Ocean Pack, da empresa que envolve negócios. Uma empresa que envolve e implanta soluções em áreas de meio ambiente, operações submarinas. Fernando está responsável pela área de transição energética e mudanças climáticas da companhia. Seja bem-vindo. Chamamos também Elizabeth Barbarino, bióloga de formação, mestre em biotecnologia vegetal e doutora em biologia marinha, professora da Universidade Federal Fluminense e atuando na área de oceanografia biológica. Seja bem-vinda, meu bem. Chamamos também Felipe de Oliveira. Ele é doutor em oceanografia biológica, coordena o Núcleo de Estudos em Manguezais da UERJ, tem se dedicado ao estudo e conservação de manguezais, relacionando a temas como sequestro de carbono, mudanças climáticas e comunidades tradicionais. Por fim, chamamos Luiz Eduardo de Oliveira Gomes. Doutor em Ciências Biológicas, é pesquisador no projeto Guanabara Verde, apaixonado por ecossistemas costeiros e marinhos, se dedicando ao mapeamento, monitoramento, conservação e restauração desses ecossistemas. Bem-vindos ao Comangue. Representando a empresa Silvestre. Uma ótima mesa para vocês, pessoal. Com a palavra, Emanuel. Oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Saudar os companheiros da mesa. Eu sou um jovem de 41 anos, estou vestido com uma camisa de botão clara, calça jeans, tenho 1,71 m e um sapato marrom. Falar em tecnologia e mangue é sempre muito desafiador, interessante. Eu estava comentando com o Pedro Belga há pouco como que o tema explodiu recentemente, né, no bom sentido, porque quando eu comecei na profissão de jornalista, lá em 2003, pouco se falava de manguezal, e a cobertura dada aqui no Jornal Fluminense, onde eu comecei a minha trajetória, era muito pequena ainda para falar sobre meio ambiente e, particularmente, sobre o bosque de manguezal daqui do fundo da Bahia, que é um dos casos mais emblemáticos, mais interessantes, mais importantes de recuperação nos últimos 25 anos, 16 quilômetros quadrados, isso totalmente mapeado, restaurados, numa área que, antigamente, eu não era nem nascido ainda, servia exclusivamente para abastecer os fornos de olaria de Itaboraí. Para vocês terem uma ideia, em conversas com o pessoal da APA, outro dia, a gente estava pensando como é que essa dinâmica mudou em pouco tempo, muito em função da unidade de conservação instalada lá, federal. Tinha até um trilho de trem que entrava dentro do manguezal para pegar o mangue e levar para as olarias de Itaboraí. Então, isso é mais uma prova inequívoca da importância das unidades de conservação. Importância essa que foi negada no último governo federal. A gente tem agora uma grande oportunidade de todo mundo agora, pelo menos, respirar aliviados, entendendo que temos uma gestão agora que entende a importância do mangue, a importância da unidade de conservação e, fundamentalmente, a importância da ciência, né? A gente está aqui, todos nós reunidos, porque acreditamos que, sim, que a ciência é importante, que o bosque de manguezal do fundo da Bahia, de outras áreas do país, exercem funções fundamentais para que a gente consiga lidar num cenário de enorme dificuldade em função da emergência climática. Então, eu queria começar fazendo aqui uma provocação ao Fernando. A Ocean Pact, queria que você explicasse um pouquinho para a turma o que a Ocean Pact faz e saber, né, a tecnologia pode alcançar quais dividendos, né, e, mais do que isso, como a gente pode pensar
a proteção do mar, dos oceanos, a gente está na década dos oceanos da ONU, respeitando o manguezal e, principalmente, as pessoas que vivem nesses ecossistemas, né? Porque só faz sentido a gente discutir o que a gente está discutindo por conta das pessoas que vivem na bacia hidrográfica, numa praia, e, em última instância, usa o mar como fonte de sobrevivência. É muito impressionante quando a gente pensa que, por ano, 2 milhões de caranguejos do Sá são recolhidos dentro dos limites da APA de Guapimirim. Isso tem aumentado. Isso é visível, né? Isso, as populações tradicionais falam isso, né? E há muito que se estudar ainda sobre esse enorme desconhecido que são os mares e os oceanos. Então, agradecendo a sua participação, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como você tem ajudado a gente a descobrir esse enorme capital social, econômico, ambiental, ainda muito desconhecido. Obrigado. Tá bom, Manuel, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui, participar do Congresso. Agradecer aos organizadores do evento, né, o convite, e também parabenizar pela organização e pela curadoria das palestras. Realmente é muito bom ver tanta gente tão engajada e com tanto conhecimento sobre esse ecossistema tão importante, reunida, né, e discutindo aí as melhores práticas e os grandes desafios. A Ocean Pact é uma empresa brasileira que presta serviços no ambiente marinho e costeiro, então são diversos serviços para diversos setores da economia que utilizam o espaço marinho, o espaço costeiro, como o seu meio, né, onde exerce as suas atividades. E a Ocean Pact trabalha basicamente em 3 áreas de atuação, né? Essa parte de meio ambiente, de aquisição de dados primários, de gestão ambiental, de implementação de projetos ambientais, mas também temos outras atividades nas áreas de operações submarinas, com as embarcações que fazem mapeamentos do subsolo, coletam água, coletam sedimento, levam para o laboratório, faz as análises e os estudos. E também tem uma área de logística e engenharia com diversas bases portuárias ao longo da costa brasileira, prestando serviço justamente para esses clientes que operam no mar, né? Eu estou na Ocean Pact hoje responsável por estruturar a área de descarbonização e de mudanças climáticas, e por isso, né, o link, como uma das atividades que nós temos voluntárias dentro da Ocean Pact, nós patrocinamos o projeto Guanabara Verde, que foi um projeto de restauração de 13 hectares na APA de Guapimirim, junto com Guardiões do Mar, Cooperativa Manguezal Fluminense. E, para a gente, foi uma enorme oportunidade conhecer mais de perto esse ecossistema, conhecer as pessoas, conhecer o trabalho incrível que o ICMBio e a APA de Guapimirim exercem lá. Quando você fala da quantidade de caranguejos, a gente deve isso justamente ao trabalho incrível que a Unidade de Conservação exerce e a própria comunidade, né, por meio das ONGs e das cooperativas. E, a partir dessa oportunidade que a gente teve de patrocinar esse projeto de restauração, a gente viu ali um link muito grande entre a nossa atividade e o processo de restauração de ecossistemas costeiros e marinhos. E isso, basicamente, porque a gente está vivendo num momento de crise climática, né? Os riscos climáticos estão aí batendo na frente. Os nossos clientes, as empresas, né, têm enormes compromissos e metas de descarbonização, então a gente tenta juntar essas coisas e ver como é que a gente consegue mobilizar a sociedade civil, ONGs, academia e o setor privado também, nesse mutirão de restauração, que é o que a gente precisa. Então, hoje, a mudança climática é considerado o maior risco global no planeta, isso segundo o Fórum Econômico Mundial. No horizonte dos próximos 2 anos, nós já vemos alguns riscos associados a mudanças climáticas entre os 10 riscos mais importantes do planeta, mas quando a gente vai para o horizonte de 10 anos, a gente já vê que os principais riscos estão associados às mudanças climáticas. Falha na capacidade da sociedade de mitigação, de adaptação, eventos extremos. Então, todos esses riscos hoje são considerados os maiores riscos globais. E parece que, ao mesmo tempo, são os riscos que a gente tem a percepção de estar menos preparados para enfrentá-los. Aqui uma lista de algumas empresas e alguns dos nossos clientes que assumiram seus compromissos de redução da sua pegada de carbono, de neutralização, de compensação de suas emissões.
todas elas com compromissos de net zero, né, emissões líquidas zeradas até 2050. Então, de hoje a 2050, existe uma enorme jornada que essas empresas vão ter que percorrer para poder se adaptar a esse novo mundo, um mundo descarbonizado. E um mundo descarbonizado não é um mundo sem combustíveis fósseis, mas é um mundo em que a gente consiga cada vez mais reduzir a pegada de carbono das atividades e neutralizar essas emissões através de diversas tecnologias e metodologias. As empresas estão se adaptando de diversas formas, cada uma no seu momento, né? Todas nessa jornada, mas cada uma no seu momento, e basicamente são duas categorias aí de iniciativas, né? Uma que visa a redução das emissões dessas empresas, né? Reduzir a pegada de carbono, e a outra que é a neutralização, né? Na redução, eu destaquei aqui 3 principais, né? Em primeiro lugar, eu destaquei a eficiência energética, quer dizer, a gente conseguir melhorar os processos produtivos, os processos industriais, de forma com que as emissões sejam reduzidas ainda com a mesma produtividade, com o mesmo consumo de energia, então, quer dizer, menos carbono e mais energia, né? A energia mais limpa é aquela que a gente não precisa usar, né? Então, eficiência energética, melhoria de processos, otimização, essa é uma grande avenida que as empresas estão adotando para, de fato, conseguirem reduzir a sua pegada de carbono, as suas emissões operacionais, né? Eu destaco também as energias renováveis, principalmente as indústrias intensivas em uso de combustíveis fósseis, né? Fazer essa transformação e deixar de usar combustíveis fósseis para a geração de energia, e sim passar a utilizar energias renováveis. Então, a gente vê esse movimento na indústria, em diversos setores. Por exemplo, a energia eólica offshore é uma energia que já é uma realidade na Europa, já está virando realidade nos Estados Unidos e vai virar realidade no Brasil nos próximos 10 anos, eu diria. Então, essa é uma outra avenida, né, de redução das emissões por parte das empresas. E a outra que eu separei ali é o hidrogênio verde, né, uma tentativa de achar combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis, para que a gente, de fato, continue podendo, né, crescer, prosperar, desenvolver a economia, mas com uma pegada de carbono cada vez menor. Então, essas são, basicamente, as formas de redução das emissões dessas empresas. Mas existe também uma outra avenida, que é a avenida de neutralização, e aqui eu destaco 2. Uma, que é a captura e armazenamento de carbono, ou seja, tecnologias capazes de absorver o carbono da atmosfera, de capturar e reinjetar esse carbono em campos de petróleo depletados ou em poços abandonados, de forma que a gente consiga estocar, sequestrar e armazenar esse carbono em reservatórios depletados e persalinos, e, com isso, de fato, neutralizar as emissões residuais das empresas. Lembrando que as empresas não podem simplesmente passar para a neutralização. Elas primeiro precisam passar pela redução. Elas precisam olhar para os seus processos, reduzir as suas emissões, melhorar a sua eficiência energética, usar fontes renováveis, mas isso tem um limite, né? Essa conta do net zero só vai fechar com neutralização. Em neutralização, eu coloquei aqui 2 modelos, um artificial e um natural, né? O artificial seria essa tecnologia de captura e injeção do carbono, e a natural seria todo o contexto de soluções baseadas na natureza, que não é só sobre carbono, mas especificamente no caso da descarbonização, estamos falando de projetos que potencializem a capacidade dos ecossistemas de proverem os seus serviços ambientais, os seus serviços ecossistêmicos. Então, são projetos que, uma vez implementados, amplificam a capacidade desses ecossistemas de prestarem os seus serviços, inclusive a captura e o sumidouro de carbono. Nesse contexto aqui, estamos aqui, né? Por isso, vemos com muita importância participar de eventos relacionados aos ecossistemas de manguezais. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os ecossistemas de manguezais são a melhor solução baseada na natureza do ponto de vista de captura de carbono. Então, aqui a gente tem uma enorme oportunidade. E, falando de Brasil, especificamente, a gente tem uma oportunidade maior ainda, né? Porque o manguezal está em 105 países, mas 50% dos mangues do mundo estão em 4 países, e o Brasil é um deles. Então, aqui já se coloca uma enorme oportunidade que a gente deveria, ser, de forma inteligente, aproveitá-la. Então, se de um lado a gente tem empresas que estão tentando atingir os seus compromissos de redução das emissões, seus compromissos de emissões líquidas zeros, e do outro lado nós temos um ecossistema
que é um ótimo sumidouro de carbono, talvez aqui a gente comece a encontrar um modelo de financiamento dos projetos de restauração, né? É claro que restauração é uma atividade cara. Todo mundo aqui já falou, o professor Mário, a professora Yara, falaram como é difícil trabalhar no Mangue, como é difícil o trabalho de restauração. Nós estamos participando de um projeto bastante caro, né, muito dispendioso, o custo de restauração por hectare, mas aqui a gente talvez veja uma oportunidade de financiar esses projetos de restauração. E por isso que faz sentido para nós, da Ocean Pact, fazer esse link, né, entre as empresas que estão buscando apoiar projetos que amplifiquem a capacidade de captura de carbono da natureza e a enorme necessidade que nós temos de restaurar e conservar ecossistemas que estão prestando esses serviços. Mas, para isso acontecer, os créditos de carbono, o mercado de carbono, ele tem que contar com créditos de qualidade, né? E segundo um estudo da BCG que saiu semana passada, 91% dos compradores de crédito de carbono hoje consideram que o ponto mais importante é o que se chama MRV, né? Medir, monitorar, reportar e verificar a quantidade de carbono que está sendo capturado ou neutralizado com aquele projeto, né? Então, gerar esses dados é muito caro, né? Mas, cada vez mais, é exigido dos compradores de crédito de carbono que a gente tenha rastreabilidade, que a gente tenha integridade, que a gente tenha certeza ou confiança de que aquele projeto está gerando aquele benefício específico. Então, MRV, essas metodologias de quantificação, de verificação e de certificação da quantidade de carbono capturado por esses ecossistemas é a prioridade máxima. E talvez aqui seja um grande link também para o tema da tecnologia, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que isso seja rastreável, com custo efetivo, é só a partir da tecnologia, só a partir da inovação tecnológica e do desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias que a gente vai conseguir fazer isso em grande escala. A nossa ideia é colocar um projeto de pesquisa utilizando a área do projeto Guanabara Verde, que são os 3 hectares na APA de Guapimirim, e esse projeto tem o objetivo de desenvolver tecnologias e metodologias que, primeiro, sejam suportadas pela ciência, baseadas em fatos e dados. Então, a gente precisa de muitos dados. Por outro lado, gerar esses dados é muito caro, então a gente também precisa de tecnologia para reduzir o custo de geração desses dados, né? Capacidade de gerar e gerir essa quantidade enorme de dados, que contribuam para o ganho de escala, como eu estava falando, né? Que a gente consiga, de fato, fazer isso numa escala adequada à mitigação da mudança climática, que garanta precisão, acurácia e converse com o mundo digital. Não existe outra forma de fazer isso escalável sem conversar com o mundo digital, e que assegure, por fim, a transparência e a rastreabilidade dos projetos, né? A gente não acredita que vai haver uma tecnologia específica, é uma combinação de múltiplas tecnologias e metodologias, utilizando hardware e software, né? E, por fim, o registro dessas metodologias nos fóruns e espaços de regulação que vierem a ser criados, justamente para que isso possa ser escalado para outras regiões do Brasil e para outras regiões do mundo. Essa é a minha contribuição aqui. Passo a palavra para os outros que vão falar mais especificamente sobre tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Professora Beth, vamos lá. Professora, a gente vive aqui numa Bahia urbana com conflitos de toda a ordem, e particularmente aquele conflito que já conhecemos bem, que se dá entre a indústria do petróleo e do gás e as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, de cata de caranguejos. Em reportagens que eu fiz ao longo desse tempo pela Baía de Guanabara, uma reclamação muito constante da comunidade tradicional olha, a atividade offshore está acabando com a pesca. A gente está cada vez mais disputando o mesmo espaço no fundo da Bahia, que esse fundo da Bahia é garantidor ainda dessa biodiversidade incrível que a Baía de Guanabara ainda resiste, mais de 240 espécies de peixe, 76 espécies de aves, assim por diante. Como que o seu estudo, né, o potencial biotecnológico das plantas de mangue, pode ajudar um pouco a gente a sair dessa encrenca?
Como você enxerga a Bahia para o futuro, à luz do que você tem feito no seu campo de pesquisa, no sentido de que a gente tem que ter uma Bahia para todo mundo, né? Não dá para a gente abrir mão de uma atividade em detrimento da outra. É lógico que é muito importante o óleo e o gás. Ninguém está dizendo que a gente tem que substituir isso de uma hora para outra. Mas essa transição precisa ocorrer, fundamentalmente, com respeito às comunidades tradicionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho espetacular que tem desenvolvido aqui na UF. Eu vou pedir licença, que eu vou ficar em pé. O professor não sabe ficar sentado. Só preciso... Acho que a marcação máxima é aqui, né? Que eu posso ficar, que eu perguntei mais cedo. Muito bem. Acho que aqui está bom. Não tem problema ficar com luz, não. Boa tarde a todos. Vou fazer minha autodescrição, pegando um pouco do que a Yara falou. Corpinho mais fofo do que em 94, 95 e 96, quando estive no Oceanográfico, a querida Elizabeth Aidar, com Sérgio Lourenço. Tenho cabelos longos, castanhos, hoje num rabo de cavalo alto, finalizado numa trança, numa roupa que eu gosto de combinar sempre, tom sobre tom, marrom para um tom de vinho, com bege, numa echarpe, sobre um vestido midi, com estampas de folhagem, combinando com a unha e toda a minha bijuteria no tom dourado, né? Com pérolas e pedra, também seguindo o mesmo tom. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouco exatamente da questão da tecnologia e eu vou puxar para a biotecnologia. Nós temos uma preocupação muito grande com o petróleo e gás, com o peixe, com o pescado, com tudo que nós conseguimos encontrar e retirar do mangue e ter esse recurso. Mas o que a gente tem de olhar biotecnológico para as plantas de mangue? Qual o conhecimento que nós temos de metabólitos secundários em plantas de mangue? Conseguimos muito dinheiro com petróleo e gás? Conseguimos. Mas a indústria farmacêutica, nutracêutica, nos rende mais de bilhões de dólares com esse conhecimento. E o que nós conhecemos? O que nós temos de informação sobre isso? Muito pouco. Metabólitos secundários em plantas têm um público pequeno. Metabólitos secundários em plantas de mangue, praticamente não temos um público. Se fizermos um levantamento dos estudos, o Brasil não aparece. E por que o Brasil não aparece? Porque não temos investimento nessa área. Nós precisamos de espaços como esse, um fórum em que nós reunimos a comunidade tradicional, que vai nos dizer como que eles usam esse material, para que eles utilizam. Precisamos das políticas públicas que vão estar reunidas, conseguindo recursos para a gente trabalhar e vendo toda essa sociedade que está envolvida. Precisamos dos alunos que estão presentes e que têm vontade de fazer um trabalho desse. Tanto os alunos de graduação, quanto aqueles que se debruçam nas suas bancadas, num trabalho de pós-graduação, que muitas vezes nós sabemos que é muito sofrido. Quantas vezes nós não tivemos, no meio dos nossos trabalhos, um equipamento queimado? Uma falta de água, uma falta de luz, que simplesmente nós perdemos tudo que nós tínhamos. Então, a gente precisa ter um olhar também diferenciado para esse foco. A gente precisa jogar uma luz nesse assunto, porque nós temos metabólitos secundários diferenciados em plantas de mangue, que nós não encontramos na mesma concentração em outras plantas. Por que isso? Porque as plantas de mangue estão em sistemas de diferente salinidade, em que a gente sabe que, dependendo da espécie, dependendo do gênero, ela vai ter uma tolerância maior ou menor a essa salinidade. E, com essas mudanças climáticas, nós estamos tendo uma modificação nesse teor de sal, nós temos uma modificação no tempo de residência desta água no mangue, nessa lavagem. Então, a planta precisa, mais do que naturalmente, se proteger de todas essas diferenças. E nós não conhecemos nem o básico, quanto mais uma pressão que vai acontecendo no ambiente. E um outro ponto também dessa mudança é que a gente está perdendo material, a gente não conhece o que a gente tem. E temos também toda a pressão antrópica com relação à
poluição. Mais uma vez, reforçando que os metabólitos secundários, eles são muitas vezes produzidos para proteger as plantas, né? Proteger os organismos. E quando a gente passa a ter uma pressão muito grande de poluição, qualquer que seja ela, pode ser uma poluição em que eu tenho uma mudança na concentração, no equilíbrio entre nitrogênio, fósforo, potássio, silício, ou seja, ou também o óleo, ou um outro produto médico que esteja sendo jogado nos rios, porque a gente não tem um saneamento básico acontecendo. Então, tudo isso vai provocar uma mudança nesses organismos. Se a gente quer preservar, a gente precisa conhecer. E a gente só vai conhecer quando a gente tiver pessoal capacitado, junto com o conhecimento tradicional, para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. E quando a gente chega e diz, aqui eu posso ter conhecimento e, protegendo todo esse ecossistema, eu tenho milhões que são, não é um preço, é uma valoração do ambiente, a gente vai conseguir mais recursos para os manguezais. Acho que a gente não precisa nem passar a nossa projeção. Eu acho que é isso. Eu não sei, vocês estão com o celular na mão? Alguém pode acender as lanternas? Você pode acender a lanterna? Alguém pode fazer isso? Sabe o que a gente está fazendo aqui? Jogando luz nesse assunto. É isso que a gente precisa. Obrigada. Felipe, você não tem ideia de como nós, jornalistas, demandamos o NEMA. Liga para o NEMA, fala com o pessoal do NEMA, tira essa dúvida, mas como assim captura mais carbono do que uma floresta comum? O que é floresta comum? Mas como é que captura o carbono? Onde fica esse carbono? São muitas perguntas e a gente tem um desafio enorme de traduzir isso sem cair num discurso que não faz sentido de maneira científica. É difícil, cara. Não é mole, não. Como é que você traduz para a gente aí o seu trabalho nesses 30 anos, né? Vai ter bolo? Um bolo sustentável. Se for de chocolate, e como é que você tem trabalhando aí com o bosque de manguezal de Guaratiba? Conta para a gente. Vou pedir licença para fazer a mesma coisa, e vou ali ficar em pé para poder ver as apresentações e vou responder. Primeiro, a descrição, né? Eu não tenho tanta percepção assim, então vou mais simples, tá? Bem mais simples. É uma bota marrom com calça jeans, com uma camisa, acho também marrom combinando, não sei se está tom sob tom, óculos, não tem condições de saber disso, mas cabelo preso, né? Comprido, preso e de óculos, e branco. Essa pergunta, mas não é difícil de responder, porque às vezes bate cada pergunta lá também, na sala lá, que a gente demora a entender o que vocês estão querendo saber, né? Tem até uma brincadeira interna que a gente diz que o assunto roda e bate lá na mesa do NEMA, que sempre tem alguém perguntando. Eu trouxe um pouco para alimentar essa discussão nossa aqui, da mesa, sobre um assunto que é a base, na verdade, do que a gente discute sempre aqui, que é as árvores do mangue, né? Eu, às vezes, fico reparando muita coisa sendo falada, né, do carbono, e a gente esquece um pouco do que dá sustentação a isso tudo são as árvores. O que está por trás ali da sustentação do espaço e estruturação do espaço são as árvores. E, nesse contexto, eu começo apresentando apenas uma das linhas, né, talvez uma das linhas mais avançadas tecnologicamente no NEMA, que vai propor aí uma nova visão sobre essas florestas, né? Ou sobre as árvores e sobre as florestas. Sempre nessa tentativa metodológica de aprimoramento, né, Manel? Tentando te responder, assim, a gente sempre tenta trazer a maior verdade possível às informações e maior confiabilidade. Então, essa linha ela surgiu para também captar um pouco disso dentro dessas perguntas e dessas dúvidas que surgem. E, particularmente, também porque eu gosto muito desse assunto da estrutura, enfim, da arquitetura das árvores, que é um pouco a minha paixão dentro dessa proposta. Tá? Então, um novo olhar sobre as árvores de floresta de mangue. E eu vou iniciar, para introduzir um pouco esse assunto, falando um pouco das representações, né? Pedir uma criança para desenhar mangue é pedir para ela trazer um pouco das formas, né,
que ela enxerga, pessoas crentes que conhecem essas áreas de mangue. E são árvores, né, que são espetaculares, são assim, excepcionais. Elas trazem nessa simplicidade, ou aparente simplicidade, uma relação entre forma e função muito complicada de ser analisada, né? Então, assim, toda vez que a gente vê uma imagem de manguezal, ou, no caso aqui, começando com um desenho de manguezal, estão representadas ali coisas bem básicas que é a estrutura daquela árvore, que é uma referência ao quanto que ela teve que se adaptar a viver num ambiente que é salino. Quem já tomou caldo, quem já bebeu água salgada, já tomou caldo na praia, sabe como é ruim. Imagina viver nisso 24 horas e com maré, com onda. Então, isso traz para o manguezal uma característica bem importante, bem diferente, né? Que, às vezes, é colocado em segundo plano, como o Mário trouxe essas questões aí das avaliações de carbono. Precisa ter cuidado, porque as árvores são muito diferentes. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Pode passar, por favor. Como a Yara falou aqui um pouco, né, a gente tem mangue desde a parte mais ao norte da EPOC até a Laguna, ali, Santa Catarina, e dentro dessa variação, né, quase 14 mil quilômetros quadrados, 7 mil quilômetros de extensão, a gente tem muitas variações, né? Principal, temperatura, mas a gente pode colocar onda, vento e substrato, né, uma condição muito importante para os manguezais. Tá? Ele está apontando porque eu não preciso ficar dando sinal para ele. Obrigado. Então, a gente, quando começa a trabalhar com mangue, começa a viajar um pouco e conhecer um pouco mais de manguezal, a gente vê a quantidade de formas e possibilidades do manguezal crescendo. Tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas fotos como referência, né, desde o Pará, onde a gente tem um desenvolvimento muito grande, até Amapá, onde a gente encontra manguezais dentro de lagos de água doce, tá? Até aqui no Rio de Janeiro, florestas arbustivas, até ali um pouco mais na Bahia, onde a gente encontra verdadeiros paraísos, né? A parte de Morro de São Paulo ali é muito bonita em termos de manguezais, são manguezais bem diferentes. Então, primeira coisa, quando a gente está falando de mangue, quando a gente está falando de forma de mangue, uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo é que é muito, muito diferente um do outro. Muito. Está falando, como a Yara mesmo chamou a atenção, está falando de árvores de 35, 40 metros, não com frequência, nessa parte do Amapá, do Pará, até árvores de 1 metro em Laguna. Isso, por si só, já seria uma grande diferença, né? Isso, e olhando internamente a floresta, isso é um mundo completamente diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui numa coleta no Pará, onde a gente tem árvores de troncos, né, de quase 1 metro ali, e mais de 30 metros, aqui no interior, numa floresta de mangue, em Laguna, Santa Catarina, você mal levanta. Então, você mal fica em pé dentro de uma estrutura dessa. E é disso que a gente está falando quando um repórter, por exemplo, liga para a gente e fala, mas e a quantidade de carbono? Fala, aonde? Onde você quer saber? Porque você quer a resposta pronta, né? Você quer que eu tire da manga assim, espera aí, está aqui o valor. Mas em que lugar, em que posição? Porque para a gente isso faz muita diferença. Para a academia faz muita diferença. E faz muita diferença, como o próprio Mário mostrou, no cálculo, no valor que vai ser negociado, no valor que vai ser referenciado. Isso falando só de uma função, né, gente? Sem lembrar que o manguezal é uma pequena parte de carbono, o resto são todas outras estruturas ali que dão condições de vida. Tá? Então, o manguezal é muito diferente um do outro, tanto externamente como internamente, como fisiologicamente, né? A Beth trouxe a questão dos metabólicos, que a gente sabe que tem variações também no interior da floresta, então, ele é muito diferente. E isso, por si só, já é uma grande construção, né? Aqui eu trouxe uma representação do que a gente fez com o ICMBio para capacitar, né, tanto os comunitários como os próprios gestores a poder utilizar esse entendimento de quanto é diferente. Então, ali a gente colocou, né, num pequeno jogo para eles, esses 3 gêneros, os tipos de desenvolvimento, né, os tipos de arquitetura, retilínea, bifurcada, enfim, arbustiva, e as ocorrências, para poder ter uma ideia dessa variação e da modificação dentro dessas áreas de bosque. Então, o projeto, né, esse projeto de laser scanner, ele está focado em como a gente representa essa floresta, principalmente que tipo de informação a gente está tirando ou obtendo dentro daquela floresta lá. Tá bom? Então, esse é um ponto principal aqui da palestra. Primeiro,
segundo ponto, ou segunda parte, digamos assim, seria como a gente obtém o dado, só para te explicar a resposta, mano, só porque eu demoro tanto, às vezes, para responder, ou nem respondo, porque eu não sei o que você está querendo saber. Então, só para entender, os manguezais são muito diferentes, são diferentes internamente. Dentro dele tem uma variação muito grande ao longo do litoral. E para caracterizar a informação que você me pede, ela funciona assim, tá? Primeiro, a gente vai lá, seleciona uma área de mangue, marca, né, um quadrado, um retângulo, se enfim, uma amostra, começa a medir, né? Está vendo aqui que é uma medição bem fácil, está vendo? O laser é o quê, esse aqui? Não sei. Está vendo que a segunda fotografia mostra ali uma medição bem fácil, né? A Rita, que está até aqui, né? Aquilo ali também é uma guerreira em campo, né? Então, são condições muito difíceis, às vezes, de se obter esse valor, né? E, obviamente, são valores que representam um todo. Então, eles já são estimativas de algo maior. Então, a gente não consegue medir todo o manguezal. Vai medir todo o manguezal da Costa Norte. Vai ficar lá. Não vai voltar mais. Tá? A gente até conseguiu fazer uma medição com quase todos os manguezais ali de Garapuá, mas era muito bonito, né? Você ficava ali na água clarinha e mergulhava. Era mais fácil, mas a gente conseguiu. Mas a Costa Norte era uma amostra, né? Então, uma boa caracterização para responder a sua pergunta, Emmanuel, envolve a gente selecionar uma boa área, a gente ter dados coletados que consigam refletir toda aquela variação. Então, tem que escolher bem uma área, tem que avaliar bem que árvores você tem naquele lugar, que gêneros, se seus troncos estão vivos, estão mortos, qual é a altura daquela árvore, qual é o DAP, né, que é diâmetro, a altura do peito. É como se fosse uma medida de referência, tá? Para quem não é da área, é a medida de referência para desenvolvimento, para a gente poder entender a complexidade daquela floresta e aí responder, ligar para você de volta. E falar, olha, essa é a sua resposta, que é isso que você quer. Então, por trás de um telefonema, né, de um repórter ou de alguém que queira mais informação, tem toda uma necessidade de academia, né, de pesquisa, é isso que a Beth falou, assim, de investimento de tempo. Essas florestas são lugares distantes, tem lugar que a gente tem que viajar 2, 3 dias só para chegar e depois mais 2 dias para voltar. Então, acaba que tem uma grande necessidade de investimento realmente por trás. E, aqui no Rio, como a gente tem uma unidade de conservação que fica ali em Guaratiba, né, que é a Reserva Biológica Guaratiba, muito bem preservada nos últimos anos, a gente tem conseguido manter ali um monitoramento de 20 anos, que vai fazer 20 anos agora, que são áreas marcadas, são florestas que a gente fez a medição, igual falei para você, naquela área, só que naquelas florestas a gente pinta o lugar que a gente mediu para voltar sempre no mesmo lugar e marca cada uma com lacre. Quer dizer, a gente tem um acompanhamento individual de cada uma dessas florestas ao longo aí de 20 anos. Sabe o que é 20 anos de campo? É muito. E eu participei de todos. Eu posso falar que eu participei de todos esses campos. Então, esse sistema é um sistema que funciona muito. É por isso que, quando a gente traz valores e afirma, é porque a gente tem muita certeza disso. Então, para dar a resposta, tem que ter certeza. Eu não vou ser leviano e mandar uma resposta que eu não tenha certeza. Então, acaba que a gente tem também um tempo de maturação. E aí surge, até que enfim, né, essa metodologia que a gente está propondo de florestas em 3 dimensões, né? Essa metodologia desse imagiamento, né, que é trazer tudo de 3 dimensões, já é uma coisa que a gente usa na prática, né? Todo mundo vai no Google e vê lá o Street View, olha a rua, né, consegue ver essa posição, se mexe na rua. Só que o Google ele traz uma foto do lugar. Esse não, esse ele traz a informação. Vou explicar. O princípio é a mesma coisa que esse bichinho aqui, né, que esse laser que a gente tem na mão. Então, é uma luz que não perde, né? Essa perde, né? Mas essa daí é mais precisa. Não perde a sua precisão. Então, esse aparelho, né? É a segunda figura lá de cima. Esse aparelho emite e capta o retorno. Então, ele emite a luz e capta o retorno. Emite a luz e capta o retorno. E ele faz isso muito rápido. Então, aquele prisma, né? Ali no meio que está desviando o laser, ele gira numa velocidade muito grande. E, quando ele gira, o aparelho também gira em 360 e em 320, né, que é o arco, só para ele não pegar o pezinho, só para não pegar o tripé. Então, ele consegue girar em torno de seu eixo e captar todo o entorno com informação. E a informação, quer dizer, que ele bate no alvo e volta. Então, ele sabe a que distância, ele consegue construir uma forma.
né? Uma forma, assim como os desenhos construíram, só que de uma forma mais lúdica, mas uma forma da floresta. E aí a gente tem esse tipo de representação aqui. Esse aparelho ele faz uma captação tanto do laser, do pulso que retorna, quanto da fotografia. Então, ele tem uma imagem da floresta, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, e ele também tem a informação do ponto dessa floresta. Então, ele tem a construção de toda a biomassa, de todo o volume, vamos colocar assim, de todo o volume daquela floresta, tanto de tronco quanto de folhas, né? E isso abre porta para a gente entender muita coisa, mas muita coisa. Se antes a gente tinha o diâmetro e a altura como referência, hoje a gente tem possibilidade de entender toda a complexidade de um indivíduo ou de uma árvore e de toda a floresta. Então, isso abre, assim, escancara uma porta de possibilidade gigantesca em termos do entendimento e da precisão que a gente tem buscado em termos de informação, né? Então, acaba que esse tipo de metodologia ele consegue olhar o indivíduo, né? A parte de trás está colorido com as imagens da fotografia, então, como se fosse o RGB da foto, que coloria o pixel, né? Ou ponto, não é nem pixel, é ponto. E aí você pode, individualmente, também analisar a árvore, né? Então, como a gente consegue identificar como é a forma do tronco. E para a gente que está procurando uma relação forma-função, ou seja, como aquela árvore está se comportando em determinado ambiente, como ela está respondendo, isso é uma ferramenta assim, muito, muito importante, assim, é muito vanguarda, é muito... E só para vocês entenderem, não estou falando só do Brasil, não. Aqui no Brasil a gente está fazendo a vanguarda nos manguezais, mas no mundo inteiro a gente está nessa corrida, né, tecnológica também. Tá bom? Então, a gente tem a possibilidade de fazer individualmente e fazer também na árvore. Eu vou passar um vídeo só para mostrar como é que se manipula esse tipo de informação, para vocês entenderem um pouco mais. Tá? Essa é uma representação do dado coletado e já trabalhado pela Tatiana, que é aluna agora do mestrado, tá? Mostrando um pouco como é que funciona isso. Então, isso é uma floresta, está colorido, né, artificialmente, para a gente ter um pouco do entendimento da altura, então o vermelho está próximo ao substrato, e aí são as medições que ela fez, de altura e DAP, internamente nessa floresta. Então, eu ando com esse dado em qualquer lugar, qualquer ponto dessa floresta eu consigo andar. Ver de cima, ver de baixo, ver de lado, pega completamente o indivíduo, ou posso ter uma representação do real, da fotografia do lugar, do ponto. Já estou acabando já. Tá bom? Então, vai voltar para a apresentação. Então, quando eu tenho esse tipo de possibilidade, né, a gente está apenas engatinhando nisso, engatinhando mesmo, né? Aqui um pouco do processo que a gente tem desenvolvido lá no NEMA, em termos de análise, né? A floresta está ali, a gente tem o modelo alométrico, que é onde a gente obtém a biomassa e o carbono, né, pela quantificação que a gente faz da matéria orgânica, pelo método destrutivo, então, quem não entende, a gente precisa literalmente desmontar a árvore e pesar a árvore, mas no laser a gente pode fazer um método passivo, em que a gente vá na mesma direção, tanto de parâmetro estrutural, altura, DAP, né, quanto da biomassa e do carbono presente naquele lugar. Isso individualmente, tá, gente? A possibilidade é individual, não é mais estimativa. Não tem que cortar um grupo, depois estimar para outro lugar. Eu consigo ver quanto tem naquele lugar. Tá? Já terminando, né? Esse é um processo longo, depois a gente pode sentar e contar a triste história desse laser. E tive que viajar para São Paulo para pegar o dado com o representante, né, tomar cerveja numa feira, porque ele não queria me dar, obviamente, né, mas depois a gente ficou amigo, depois da cerveja a gente ficou amigo, ele me deu o dado, a gente começou a trabalhar em 2011. E aí a gente começou a publicar algumas coisas em parceria com a Federal de Juiz de Fora, tá, com o Leonardo, que é um parceiro de lá. Começou a trabalhar com a parte da matemática, de algoritmo, tentando fazer essa decodificação da árvore, do parâmetro. E, em 2019, chegou o nosso aparelho num projeto que a gente tinha enviado em 2014, só que chegou com defeito, e aí eu tive que ir para São Paulo, no meio da pandemia, enviar para os Estados Unidos, porque eles não vinham na minha casa por causa da pandemia. Bota eu, o aparelho e vou. E aí, em 2022, ele chegou, e a gente começou com uma série de trabalhos no NEMA, 3 monografias,
uma dissertação já de mestrado encaminhada e 2 artigos internacionais mandados aí com esse tipo de avaliação, né? Lembrando que nesse Silvio Laser, que é o mais importante nesse tipo de evento, né, que trata desse tipo de dado, ele foi avaliado com 9, um avaliador deu 9, outro avaliador deu 7 nele, né? Então está bem cotado, sem correções, tá legal? Então, o que a gente tem no NEMA hoje, né? O desenvolvimento da metodologia. Conseguimos, aí, através desses anos, ter de forma bem clara que tipo de protocolo a gente tem para cada floresta, seja uma floresta bem desenvolvida, alta ou arbustiva, tá? Tanto das regiões de franja como bacia e transição, tá? Determinação de protocolo específico para cada uma. Conseguimos também validar, porque mais importante que trazer a metodologia nova é saber como essa metodologia conversa com dados que já foram realizados. Porque não é substituir, é acoplar coisas. É trazer essa informação para aumentar a compreensão, e não para separar. Não é essa a ideia. Então, a gente fez a validação do dado real, que era um monitoramento de 20 anos, com o dado do laser. Tá? Encontramos erros aí abaixo de 5% para algumas florestas, então um erro bem confiável, mostra-se que o aparelho é bem confiável para esse tipo de informação. E já fizemos a primeira estimativa de biomassa e carbono a partir desses dados de laser, mostrando também que ele tem um erro bem baixo em comparação real e muito próximo ao que é calculado hoje com as equações alométricas do que é, né, efetivamente praticado aí pelos outros grupos. Principais conclusões, né, eu vou abrir logo tudo para economizar tempo. É possível usar esses dados do laser para medir variáveis com precisão, e é muito preciso mesmo, só vocês entenderem. Ele tem a cada 10 metros, ele tem precisão de 1 milímetro, então a variação dele é muito pequena, dependendo da configuração. Você pode até ter mais, mas aí já vira um trabalho computacional horroroso para se fazer, precisa de muita informação. Esse tipo de informação ele pode minimizar erros, principalmente de equipes que não tenham grande experiência, né, dentro das áreas de mangue, então erros de trena, erros de medição de altura, que é um equipamento, hoje em dia, que é mais trabalhoso, o telêmetro já faleceu, então a gente acabou usando os outros equipamentos mais modernos. Quando comparado a métodos tradicionais, existem ganhos, principalmente no tempo de aquisição. Isso é uma coisa importante quando a gente está trabalhando em escalabilidade ou trabalhando em fatores que levam essas informações a mais lugares, né? Então, só para você ter uma informação, se uma equipe bem treinada, e a gente trabalhava com a equipe bem treinada, consegue fazer 4 parcelas ou medições, e cada parcela pode demorar em torno de 2, 3 horas, assim, com uma equipe bem treinada, esse aparelho faz em torno de 18 minutos uma parcela. E traz a informação inteira para você ser trabalhada no computador. Tá? E, por último, os dados desse método podem ser utilizados para melhorar essa compreensão e conservação dos manguezais. Tá bom? A gente pode usar esse mecanismo, né, essa metodologia, para acompanhar processos, por exemplo, de crescimento de restauração. Identificar se a biomassa realmente tem uma curva ou se está sendo alocada direitinho dentro dessas fases de crescimento. Não vou ler tudo, não se preocupem, mas são algumas das possibilidades que eu tenho recolhido dentro de alguns trabalhos ou artigos científicos que eu vou lendo pelo caminho aí. Então, eu vou ler só as primeiras. Né? Primeira, redução do tempo de um dia. Um dia é o que a gente estipulou para o protocolo de pessoas inexperientes para o ICMBio. Então, quem nunca trabalhou com mangue, a gente indica um dia para fazer esse levantamento de informação. E a gente tem informação em 18 minutos para esse aparelho. Ele melhora a estimativa da biomassa acima do solo, né? A alometria, que são as relações, e a previsão do estoque de carbono, da estimativa de estoque de carbono, por volume. Então, não mais as equações únicas descrevem a árvore toda, mas individualmente eu consigo saber quem é quem e dar o volume ali a partir da biomassa. E vou para o último aqui, que é o mais importante em termos de conservação, o 12, em função do monitoramento, que a gente pode ter um acompanhamento a longo prazo, então a gente pode simplesmente ir lá e ler, ou acoplar esse equipamento em outras coisas que têm uma leitura mais rápida, né, ou tenham vantagens em mandar essa informação. A gente pode integrar isso com outras metodologias. Hoje se trabalha muito da integração desse laser com o laser aerotransportado, que é o LiDAR, que é o embarcado aéreo, então ele vai por cima e esse por baixo, então acopla essas duas.
E, principalmente, essa metodologia, né, esse tipo de possibilidade, está uma questão de banco de dados. Então, a gente não só fica com dado de altura e DAP, mas a gente fica com dados, a longo prazo, da floresta inteira. Então, se, por acaso, daqui para frente, inventarem uma outra ferramenta que faça outras avaliações da floresta, o dado está lá. O dado está lá. Não precisa ir lá coletar novamente. Eu posso simplesmente reavaliar ou revalidar esses dados aí. Tá? Bom, gente, era isso. Por trás disso, novamente, não vamos esquecer, a metodologia é muito bonita, o laser é muito legal, mas as árvores estão por trás. Então, vamos valorizar as árvores, né? Então, eu trago aqui uma figura do Newton, todo mundo conhece essa, da maçã, né? Então, se fosse hoje em dia, provavelmente ele demoraria mais tempo, porque ele estaria no Zap ou em alguma coisa da rede social ali ocupado, iam tacar várias maçãs para poder, né, se ligar. E a gente tem um problema aí para ser resolvido, né, que é a questão aí das mudanças climáticas, né, que as árvores podem ajudar, mas, por favor, tire o peso das costas dela. Obrigado. Bem, as árvores conhecem muito bem esse próximo camarada que vai falar. Pouca gente viaja tanto no mundo como o Luiz Eduardo Gomes, e ele me contou aqui, me confidenciou, que a cada lugar que ele vai, encontra uma realidade diferente. Eu fiquei muito curioso para saber mais das diferenças dos manguezais, dos projetos de restauração da América Latina, na África. Conta para a gente, amigo. Então, olá, prazer em falar com vocês. Eu sou Luiz Eduardo, sou pesquisador da Guardiões do Mar, mas eu também atuo no mercado de carbono, principalmente no mercado de carbono azul, via Silvestrum, que é uma empresa europeia, que é a líder atual no desenvolvimento das metodologias do mercado para quantificação, estratégias de restauração, de conservação, metodologias, monitoramentos, refinamentos e afins desenvolvidos internacionalmente. Então, via Silvestrum, nós temos trabalhado com restauração e conservação de ecossistemas de carbono azul ao redor do mundo, Ásia, América Latina, África, Oriente Médio, Estados Unidos, e não só na restauração e conservação de manguezais, mas de gramas marinhas, marismas, e no desenvolvimento de outros métodos para que esse mercado possa se desenvolver com solidez e com garantia da qualidade das informações. Então, como conversamos um pouco antes, nós vamos para campo, avaliamos a área, fazemos a quantificação do carbono, várias coletas de campo com parcelas, com metodologias estruturadas, e, a partir disso, nós passamos a entender o potencial de geração de crédito de uma área, e não só do crédito de carbono em si, mas de todo o serviço que está associado a esse manguezal, ou marisma, grama marinha. E, a partir disso, nós conseguimos atingir um valor de mitigação anual e de sua aplicação no mercado. Como foi comentado anteriormente, os projetos eles têm, inclusive, muito obrigado pela apresentação de todos, facilitou muito o meu trabalho. Os projetos eles são avaliados em níveis de classe e de qualidade. Então, a depender da metodologia utilizada, estratégias de campo utilizada, nível de referenciamento e tudo, você consegue identificar se um projeto atinge as qualidades máximas para ser um projeto premium, com robustez, longa duração, porque todo projeto no mercado de carbono, seja terrestre ou seja no mercado de carbono azul, eles duram 20, 30, 50, 100 anos. Existem projetos com contratos de mais de 100 anos, com passível de renovação também. Então, tudo isso vai dar solidez a esses projetos para manter essa floresta de pé ou atingir suas taxas de restauração dentro dos limites desejados ou por governos, bancos, empresas, institutos. Os interesses são enormes, os envolvidos são vários, desde Banco Mundial, governos, ou ONGs, universidades, e por aí vai. E como é que o mercado de carbono azul ele garante essa qualidade? Majoritariamente são parcerias com ONGs e universidades,
onde os campos são realizados em conjunto, os pontos são selecionados em conjunto e todos os níveis de qualidade dessas coletas são realizados, levados para o laboratório, estimativas quantificadas. Depois disso, nós passamos pela validação, porque normalmente os envolvidos são pessoas com grande histórico na área, pode ser no Brasil, pode ser no exterior, mas são todos envolvidos com ciência e tendo ciência da importância daquilo. E, a partir disso, nós temos essas informações e aí partimos para as quantificações a serem determinadas para os projetos. Mas vai muito além de restaurar e conservar. Você pode gerar créditos, mantendo linha de costa, você pode restaurar a linha de costa, existem metodologias sendo desenvolvidas hoje. Se vocês entrarem nos principais desenvolvedores metodológicos, por exemplo, o Verra, vocês vão ter uma lista de outras estratégias que estão sendo desenvolvidas, manejo de fundo marinho, algas, e por aí vai. As metodologias não têm limites. Então, se a pessoa não está feliz com uma metodologia que é hoje utilizada, ela pode sentar na cadeira, escrever a metodologia, botar em alto nível de qualidade e enviar para qualquer uma dessas instituições internacionais que fazem sua calibração e validação, que essa metodologia, a partir do momento que ela for aprovada, ela vai estar disponível para uso, não só no Brasil ou no exterior. Mas, se quiser desenvolver uma metodologia com foco local, por exemplo, eu quero fazer uma metodologia para o Brasil, porque responde os olhos do Brasil, isso é possível também. Então, as possibilidades são infinitas. E, por ser um mercado baseado em ciência, essas metodologias elas não são fixas, elas são moldáveis. Então, a partir do momento que é identificado um potencial, uma variável, um eixo, por exemplo, isso que o parceiro está fazendo é fantástico. E isso, muito provavelmente, no futuro, tem o potencial de agregar em qualidade dentro das metodologias que já estão estabelecidas, entrando como um refinamento dela e atingindo maiores níveis de qualidade na geração desses créditos. Então, isso tudo é moldável e é só entrar em contato com esses grandes grupos que esses refinamentos podem ser desenvolvidos. Por vezes, vem direto deles, por outras vezes, vem direto de participantes ou de interessados nesse mercado. E é nisso que nós, da Silvestron, atuamos. Nós desenvolvemos a metodologia, fazemos capacitação, restauramos áreas, sempre em parceria com povos tradicionais ou com outros grupos que tenham interesse naquela região, envolvendo o máximo de stakeholders, o máximo de interessados possíveis e relacionados àquela área, para ter um olhar geral de quem pode e quem quer somar com aquilo. E, além disso, como foi muito falado, manguezal não é só carbono. Manguezal é muita coisa que envolve. E não só o manguezal, qualquer vegetação. Então, a partir do momento que você considera a vida em volta desses ambientes, a qualidade do ar, a qualidade da vida dos seres humanos, o retorno de espécies ameaçadas, isso tudo vai influenciar também na qualidade desse crédito, porque mostra a qualidade do projeto. Então, se você tem, num caso de manguezal, por exemplo, presença de onças, a entrada de tubarões, de raias, um aumento nas taxas de recurso pesqueiro, que vão gerar mais recurso para as comunidades envolvidas, isso tudo gera mais crédito, isso tudo mostra o maior potencial da qualidade desses projetos, fazendo com que eles tenham mais destaque, sejam melhor e tenham um valor agregado maior e tenham um poder de venda e negociação muito maior. E por que isso é importante? Dentro do mercado de carbono, a taxa de recurso que vai para cada envolvido é determinada no início, na parte inicial das negociações. Não existe de a empresa vai ficar com 100%. Não, isso não acontece. A maior parte do recurso é dividida entre povos tradicionais, governos, institutos, as empresas envolvidas, principalmente se forem locais, até chegar nas maiores escalas. Então, todo mundo tem sua fatia do bolo. Não é porque você está desenvolvendo um projeto, seja ele numa área pública ou privada, porque pode ser desenvolvido nos dois casos,
ou dentro do mercado regulado, no mercado voluntário, que são duas estratégias, basicamente estratégias de vendas e de determinações, sendo bem simplório, e de determinações de regras, mas utilizam as mesmas metodologias. Então, o valor desse crédito e a distribuição desse recurso, ela já é determinada desde antes, e existem inúmeros povos ao redor do mundo que têm melhorado de vida, têm mantido suas culturas, suas raízes, e fazendo com que os jovens não necessitem ir para grandes centros urbanos e irem para locais onde poderiam ter maior risco, e dentro desses projetos eles conseguem manter sua história, sua estrutura de vida e toda a cultura e serviços sociais e culturais associados a isso. Então, um projeto de carbono, seja ele terrestre ou aquático, ou de carbono azul, ele vai envolver muitas faces, muitos fatores e muitos envolvidos. Eu vou dar um exemplo recente. Eu estava na África agora, nós estávamos estabelecendo pontos de coleta e treinamento. Nós saímos do local que estávamos, treinando 20 pessoas em alto nível de capacidade, todos do povo tradicional, treinados, vamos esporadicamente só para fazer refino em tecnologia, em estratégia, mas eles que fazem os monitoramentos, as coletas, compartilham as informações conosco, e, a partir disso, nós temos o poder de auxiliar na capacitação de povos ao redor de todo o mundo, para que eles sejam os próprios detentores do conhecimento e liderem os seus grandes interesses e as ações dentro de suas próprias regiões, de seus próprios países, sem daquela necessidade de uma presença estrangeira, ou, como acontece muito, e nós cientistas sabemos, aquela ciência paraquedas ou helicóptero, que o pessoal vem, pega informação e vai embora. Então, a partir desse poder do mercado de carbono e da sua distribuição de renda, treinamento, desenvolvimento de estruturas, de comunidades, e entendendo as dores dos povos, é possível fazer com que todos ali envolvidos consigam se manter, melhorar a qualidade e serem detentores do próprio conhecimento, sem precisar que outros venham e façam as coisas em sua terra. Muito diferente do que muitas pessoas imaginam, você não está vendendo sua terra. Você está, basicamente, mostrando o poder dela, seja uma terra de povo tradicional, uma terra privada, ou uma terra de qualquer nível governamental. Você quantifica aquela terra em taxas de carbono e você mostra o potencial daquilo para mitigação climática, para contenção de costas, evitando que o aumento do nível do mar afete povos. E tudo isso dentro dos acordos, permite a garantia que aquela área vai continuar existindo e todos os envolvidos nessa proposta passam a lutar pela manutenção dessa área e a sua expansão, quando permitido, dentro das barreiras existentes naturais. Então, é um modo de todos lutarem em prol daquilo que faz bem para todos, porque, a partir do momento que você mantém uma floresta de pé, você retira CO2 da atmosfera, você produz alimento, é um ambiente social e cultural direto e indireto para infinitas pessoas e só traz impactos positivos. Então, quando forem olhar para projetos de carbono, principalmente de carbono azul, que eu estou falando aqui, deem uma olhada no cerne das questões, o que é que envolve, quais metodologias estão sendo utilizadas, como estão sendo utilizadas. E se acha que precisa de um refinamento, entre em contato. Elas são abertas, o que não falta é e-mail. Entre em contato, manda um e-mail. A gente pode refinar de tal modo. Se acha que precisa de uma metodologia local, nacional, submete também. Ciência é isso. O mercado de carbono é ciência. É um processo evolutivo e conjunto. Afinal, nada é feito sozinho. Então, esse é o recado que eu dou. Vamos juntos. Quem estiver na universidade, por favor, publique seus dados, porque dados publicados em jornais científicos, principalmente de alto impacto, dão uma enorme robustez ao que está sendo desenvolvido no mercado e pode acelerar muito o processo que está sendo desenvolvido, porque quando os dados não estão publicados, precisam ser recoletados. E eles vão ser recoletados e vão ser publicados, que é o que nós fazemos. Nós coletamos dados,
treinamos equipes e publicamos esses dados em jornais científicos para mostrar a solidez, qualidade dessa informação e, a partir daí, utilizar no mercado. Então, a partir do momento que a universidade também publica esses dados, compartilha esses dados, isso é fantástico para o desenvolvimento de todos, porque a universidade pode vir a ser uma parceira de um projeto, sendo responsável pelo monitoramento por 30, 40, 60 anos, depende dos acordos de contrato. Então, não falta dinheiro para a universidade, porque vem recursos para o desenvolvimento do laboratório, compra de equipamentos, desenvolvimento de ideias, monitoramentos, revisão, e além disso, você desenvolve a saúde e a qualidade de todos os envolvidos no local. Então, por favor, não deixem de publicar as informações, que ajuda muita gente. Obrigado.